E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leão, esse é o canal Dicas do Leão e no vídeo de hoje eu trago para você a fabricação desse suporte para a placa que aparece aí. Esse trabalho o cliente achou uma divulgação de móveis artesanais no qual eu fabrico e aí esse cliente entrou em contato comigo para combinarmos a fabricação desse suporte. Eu cobrei aí o valor de R$220 para a fabricação dessa armação para ele. Então, para a fabricação dessas peças eu vou utilizar um material que eu já tenho aí na oficina. A única coisa que eu comprei de diferente são esses 3 porta-cadeados aqui, que eu vou fazer, que vão ser a parte de fixação desse suporte. E aí eu cortei primeiro as peças do quadro e a gente vai começar a fabricar esse quadro para daí a gente montar todo o suporte. O quadro onde vai ser a placa, que já tem a medida na qual o cliente me passou, o quadro precisa ser de 400 por 300. Eu já estou com as minhas peças cortadas aqui, 400 por 300. E nós vamos fazer a montagem desse quadro agora. Como no vídeo de fabricação de outras peças quadradas aí eu já trouxe para você, forma mais prática e rápida de você montar esse quadro é você montar ele sem tirando o esquadro apenas pela trena. Então, montou o quadro aqui, ó. Então, ó, você ponteou o seu quadro, você vem com a trena aqui em X e a medida tem que bater, ó. Quando você puxar a trena dos dois lados, der a mesma medida, que no meu caso aqui tá dando 498 de cada lado. Então a minha peça já tá no esquadro. Só vou reforçar os pontos agora. Todos os lados da minha peça foi soldado já, então eu já vou aproveitar e soldar o suporte do quadro. Caso você não tenha uma morsa aí, você precisa de uma superfície plana como essa para você poder fazer a marcação e já soldar o suporte dela. No meu caso eu tenho uma morsa aqui, eu já vou aproveitar e vou prender ela na morsa. Tem um detalhe aí que você precisa estar bastante atento. As minhas peças, elas estão cortadas padrão. Aqui está certinho 90 graus. Então eu chego aqui, coloco a peça, eu sei que ela vai estar reta. Então se você tem a policorte aí, é importante você fazer os cortes todos padrão. Se tiver um gabarito para cortar, todos eles na mesma medida também é muito bom. Caso você não tenha uma policorte, se for cortar na lixadeira, marca certinho com um riscador e faz o corte o mais reto possível, que aí na montagem você ganha agilidade. Nesse esquadro aqui ele precisa estar retinho para depois você colocar lá no bracinho da placa e a peça ficar beleza lá. Se você analisar a minha solda, ela é uma chapa fina, eu vim só ponteando ela. O resultado foi esse aqui, ó, um resultado muito bom. Você vai ver, não tem furo nenhum, a solda pegou bacana aqui. Depois que a gente lixar tudo e pintar, você vai ver que o acabamento ficou beleza, não vai ter infiltração de água na peça, que aí depois ela pode vir a enferrujar. A parte do quadro está pronta, agora nós vamos passar para a parte do bracinho, colocar aquele desenho e a parte de fixação na parede. Lá no final do vídeo eu trago para você uma dica de como você passa esse tipo de orçamento para o cliente de uma forma que fique mais fácil para você trabalhar e que você ofereça alguns outros trabalhos que você também pode ter aí na sua oficina. Essa parte do bracinho
Aqui ela vai medir 500 milímetros, né? 50 centímetros. Essa peça aqui, originalmente lá pelo desenho que o cliente mostrou, ela daria 250. A minha está aqui com 290. Como ela me deixou na liberdade de poder fazer algum tipo de mudança na peça, eu não precisava seguir fielmente esse desenho que ela me mandou pelo WhatsApp. Então eu fiz uma modificação aí no material. Por exemplo, esse quadro que eu estou utilizando lá em Metalon 2020, o bracinho, o suporte daquela placa ali, eu vou fazer com Metalon 3020, que eu já tinha aqui na oficina. Como ela me deixou na liberdade, falou que não tinha problema a mudança do material, desde que a parte do quadro ficasse com 400 por 300, eu fiz essa mudança porque é conveniente para mim, eu já tenho esse material. E essa barra chata também, para você fazer o desenho nela, essa voluta, ela é muito melhor para trabalhar do que esse ferro mecânico redondo que tem nessa peça que ela me mandou a foto. Então o primeiro passo aqui é fazer essa parte aqui, ó, que vai parafusada na parede. Nesse caso você vai precisar de um esquadro manual para tirar o esquadro dessa peça aqui. Puxei 8 centímetros para baixo, vai sobrar 19 para cima. Pessoal, eu já vim dando acabamento na peça, lixando tudo. E aí eu prendo aqui na morsa para eu fazer essa divisa aqui, ó. Escolho o lado mais bonito do desenho para ficar para fora. Ele ficou meio que uniforme, porém sempre tem um lado que fica melhor que o outro. Ponto de um lado e ponto do outro lado também. E assim tá ficando a nossa peça. Chegou aqui, o que vamos fazer? Vamos reforçar esse pontinho aqui. E aí depois a gente vai lixar ele. Feito isso aqui, a gente parte para o seguinte. Já vamos soldar também a parte que vai ser o chumbador dela. Esse porta-cadeado aqui, você acha ele pronto para comprar aí em loja de ferragem. No meu caso, eu já comprei pronto porque eu poderia ter pego uma barra chata, cortar uma tira dela, fazer 2 furos e ia perder aí uma meia hora. Se eu colocar aí que cada peça dessa aqui deve custar aí R$1, R$1,50, então para mim compensa mais eu comprar peça pronta do que eu demorar meia hora para a fabricação dessa peça aí. Terminamos o nosso suporte para placas. Essa peça vai parafusada na parede dessa forma aqui. Verifique que na parte de baixo eu coloquei 2 suportezinhos já furados que eu comprei pronto para parafusar esses 2 na parte de baixo e a parte de cima onde vai sustentar o peso da placa. Essa parte de baixo é justamente para o vento não conseguir mexer ou acabar até dobrando essa placa aqui depois que ela estiver parafusada no lugar. Aqui poderia ter sido concorrente, porém o cliente preferiu dessa forma, que ela fica fixa lá. Então o vento vai bater e a posição da placa não vai mudar, ela não vai ficar balançando e fazendo um barulho que pode vir até incomodar no futuro.
Nesse caso eu estou reaproveitando alguns materiais que eu já tinha aqui na oficina. Basicamente o único material que eu precisei comprar foi a tinta, que a minha tinha acabado. E eu vou pintar essa peça de preto, conforme eu já combinei com o cliente. Uma outra dica que eu dou para você comercial: chamou você para fazer um orçamento dessa peça aqui, nesse caso é uma loja de roupas. Então eu já ofereci para essa cliente também a fabricação de expositores de modelo industrial, que eu fabrico também. Então eu já combinei com ela, inclusive vou orçar esse material para ela, vou fazer um levantamento, medir lá na loja certinho. Caso eu feche com essa cliente, eu vou trazer para você o passo a passo também de fabricação. Por isso que você não pode ser muito tímido na hora de você conversar com o cliente, porque se você só olha para a peça que ele pediu para você, você pode deixar de fazer até uma venda boa aí. Então nesse caso eu já peguei o gancho e perguntei para ela se ela precisa de expositor ou algum outro tipo de material de serralheria, que eu trabalho com isso também, eu poderia estar oferecendo para ela. Então eu já peguei um outro orçamento. Pode ser que feche, pode ser que não, mas eu sugiro você sempre olhar o negócio com uma visão mais larga do que só aquela peça que você está combinando. Uma peça dessa você pode ter ela pronta entrega também. Ela é um material, ela gasta relativamente pouco material, então o investimento é bem baixo para a fabricação dela. É uma peça que você pode deixar aí na sua oficina, você só precisa divulgar para as pessoas saberem que você tem, o que você vende. Você precisa promover seus produtos. No meu caso, eu vendo muito através de redes sociais. Então, uma peça dessa, se eu tiver ela pronta, eu passar a divulgar, em algum momento eu acabo vendendo ela. Porém, eu não costumo ter esse tipo de material que é bem distinto, pronto, justamente porque eu acabo utilizando esse material em outros serviços, em algum outro tipo de encomenda. Já a peça depois de pronta, assim, ela demora um pouco para você vender, porque tem a medida, de repente o cliente quer maior ou até um pouco menor do que isso. Esse era o nosso vídeo de hoje, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, apoie o nosso projeto aí, temos muita coisa bacana para trazer para você. Valeu, obrigado e até mais!